você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós vamos conversar sobre o livro Negociando com Sucesso, os segredos por trás dos grandes resultados, com Ana Beltrão, que é escritora e empresária. Seja muito bem-vinda. Ela está com a gente por telefone, mas seja muito bem-vinda a esse bate-papo e muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra, Beatriz, para mim. Foi assim um presente que vocês me deram. O prazer é todo meu. Conta pra gente um pouquinho da sua história também. Como é que aconteceu, né? Como é que você... Aliás, qual foi a sua inspiração para escrever o livro Negociando com Sucesso? Então, eu já vinha, conversando com a editora, porque eu tenho a pretensão de escrever pelo menos mais 2 livros ainda, O Negociando com Sucesso, ele ainda não é um livro solo, ele é um livro que eu estou escrevendo em coautoria, junto com outros autores, e a princípio ia sair o meu livro solo já agora no primeiro semestre. Mas aí veio a proposta do Negociando com Sucesso, eu achei interessante, e aí fechei o contrato com a editora junto com os outros editores, E aí, para o segundo semestre, já deve também sair o meu livro solo. E a inspiração é o trabalho, Beatriz, que eu já venho fazendo com foco em carreira, desenvolvimento pessoal, sempre focado no que é importante para o meu cliente, qual que é o conceito de sucesso dele. Então, assim, junta a fome com a vontade de comer e a gente agarra a oportunidade. Que maravilha. E, no caso, o que você descreve mesmo nessa sua parte, na produção que você contribuiu? O que você traz de conhecimento para os leitores? Tá, o que me atraiu na proposta, do Negociando com Sucesso? Que todos os temas que são abordados, eles são fundamentais para o ser humano, tanto no que diz respeito à vida pessoal dele quanto profissional. Então, a gente tem temas como mentalidade, por que ter metas é importante, a importância de você aprender a tomar decisões, transformar obstáculos em oportunidades. E aí, eu fui convidada, Beatriz, porque dentro do trabalho que eu falo hoje, eu divulgo muito o conceito de vida e carreiras sustentáveis, que nada mais é do que você buscar uma vida minimamente equilibrada nessa loucura que é viver e equilibrar todos os pratinhos das responsabilidades e demandas que a gente tem, principalmente sendo mulher, que a gente ainda tem o terceiro turno, o marido, os filhos. E dentro dessa minha abordagem, falar sobre a importância de você aprender a gerenciar o seu tempo com eficiência, Então, dentro desse meu capítulo, eu não trago dicas, tá, Beatriz? Eu trago estratégias que eu aplico ao longo da minha vida, da minha carreira, para que eu consiga ser a profissional e ainda ser a mãe e a esposa que eu sou. Porque sempre as pessoas me perguntaram, como é que você dá conta de tudo? E a verdade é que a gente não dá conta de tudo, mas a gente consegue abordar algumas estratégias para que a gente consiga ter aí uma vida mais equilibrada e saudável, sem abrir mão da carreira, de preferência. Você também é fundadora do Instituto Ana Beltrão e traz essa referência, entre equilíbrio da vida pessoal e profissional. E como é que foi fundar também isso? E como que isso contribuiu também, com certeza, na escrita do seu capítulo? Então, quando eu trago o Instituto Ana Beltrão, eu não quero trazer apenas os serviços, de consultoria, de palestra e de treinamento. O grande diferencial do trabalho que a gente faz é trabalhar primeiro a mentalidade do ser humano, para que ele se enxergue como um ser potencial, para que ele possa realizar todas as coisas que ele quer, Então, antes de trabalhar técnicas nos nossos, a gente trabalha e desenvolve a mentalidade do ser humano. E muitas vezes, Beatriz, na minha sala de treinamento, nas consultorias, eu me deparo com pessoas, especialmente mulheres, que é um foco que eu estou tendo muito grande desde o ano passado, desenvolver mesmo para a mulher esse trabalho, de não se acharem capazes, de terem sucesso na sua carreira profissional, sucesso no seu trabalho, sem negligenciar a sua casa, a sua família e os seus filhos. Então, dentro do trabalho que a gente faz hoje, dentro do Instituto, é mostrar que é perfeitamente capaz você se desenvolver como profissional, ter uma trajetória, profissional, uma carreira de sucesso, porque sucesso também é algo muito pessoal, mas sem você deixar de ser aquela mãe que você gostaria de ser. E eu venho provando, através das minhas experiências,
da minha própria vivência e dos resultados que a gente está tendo, que isso é perfeitamente possível. E é um pouco disso que eu trago nesse capítulo do Negociando com o Sucesso, aliando, né, o trabalho que a gente faz hoje no Instituto com essa experiência pessoal, inclusive. Eu gostaria que você explicasse pra gente também sobre o desafio de Sim. compartilhar essas estratégias, né? Porque, assim, uma coisa é você aprender, saber lidar, mas como poder compartilhar e criar essas estratégias para repassar também para quem é do Instituto, para quem lê também o livro? Essa questão do compartilhamento nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente até quer poder dividir com as pessoas e não sabe como, ou às vezes não tem uma didática. Minha estratégia, Beatriz, profissional, sempre foi de respeitar a minha essência e de ser o mais natural e de verdade possível. A gente está vivendo uma era aí da informação, do conhecimento, em que a gente se depara com muitos gurus que tudo sabem, que tudo conquistam, prometendo, né, mudar de vida, mudar a sua vida em 3 dias, e a gente sabe que isso não acontece na prática. Então, se torna fácil para mim conseguir compartilhar, né, dessas estratégias, porque eu busco ser quem a Ana Beltrão é de verdade. Então, quem convive comigo no dia a dia, quem trabalha comigo, quem está nos meus treinamentos, vai ver sempre a mesma pessoa. Então, esse desafio de compartilhar, para mim, acaba sendo realmente muito natural, né? Por quê? Porque você não está criando um personagem, eu estou sendo quem realmente eu sou. E eu procuro mostrar para as pessoas, dentro do meu trabalho, eu trago isso no livro, e eu falo isso nas lives, no Instagram, né, nos meus posts, que o ser humano ser de verdade, respeitar as suas limitações, né, e procurar sempre explorar o seu máximo, é a grande receita do bolo. Né? Então, o desafio de compartilhar, para mim, é muito natural. Então, o que eu trago no livro nada mais do que realmente eu sou. E quando eu escrevo esse capítulo, Beatriz, eu trago já no começo uma experiência particular de vida quando meu filho mais velho tinha 2 anos e meio, né? Que me fez parar e pensar assim, cara, eu tenho que mudar de vida completamente. Porque eu quero ter sucesso no meu trabalho, mas eu não posso negligenciar a minha família. E foi com naturalidade, respeitando a minha essência e sendo de verdade, que graças a Deus essa receita está dando certo. No caso, você se viu na necessidade mesmo de equilibrar essas responsabilidades familiares com a vida profissional. Total. Eu sempre trabalhei muito, eu nunca escondi isso de ninguém. Tem semanas que eu trabalho full time, 12 horas por dia, mas hoje eu consegui conquistar ali um equilíbrio que eu também consigo passar uma semana, como eu estou agora em Salvador de férias, né? Maravilha! Eu não vou mentir, não. Tá gostoso. Tô visitando a família. Então, eu consigo hoje fazer isso. Mas foi o que aconteceu na época, né? O meu filho estava com 2 anos e meio. Eu trabalhava, inclusive, atuando nas cidades satélites do Distrito Federal. Eu morava em Brasília na época. E muito no telefone. O trabalho home office te traz muito essa necessidade de telefone. E um dia, Beatriz, o meu telefone tocou. O meu filho correu e ele escondeu o telefone. Isso foi um tapa na minha cara, porque sem querer o meu filho me mostrou assim, você não tá tendo tempo para mim, né? E aí eu tive que rever todo o meu conceito de vida, toda a minha história profissional para conseguir saber o que é que eu faria dali para frente. Quando eu chego em Boa Vista e eu venho abrir o Instituto, eu venho justamente para isso, para que eu possa ser dona do meu tempo. Sabe? Aprendendo realmente a aplicar aquilo que eu ensino. Você aprender a definir prioridades na sua vida, para que você possa gerenciar o seu tempo, eu possa ser a mãe que eu gostaria de ser para os meus filhos e ser a profissional que vocês conhecem. Essa experiência que você teve com seu filho, você considera que esse foi um dos momentos mais desafiadores em termos da sua gestão de tempo, que lhe ensinou ali, lhe marcou para ser o que é hoje? Com toda certeza. Foi a maior virada de chave da minha vida. Foi ali que eu aprendi, Beatriz, o verdadeiro conceito de nenhum sucesso profissional vale a pena quando você fracassa no seu lar. Entende? E para nós mulheres em especial fica sempre um dilema muito grande de como que eu vou conseguir equilibrar todas essas demandas, né? E não me culpar, não me sentir culpada. Dentro do trabalho no Instituto, em treinamentos como planejamento
planejamento de vida e carreira, a gente recebe muitas mulheres com esse dilema, né? Como não sentir culpa de viajar e passar 10 dias viajando, né? E aí, quando você aprende realmente a olhar para você, para o que é uma prioridade na sua vida, seja no campo pessoal ou profissional, e você aprende de fato o que é gerenciar o seu tempo, você vai percebendo que é perfeitamente possível você ter essa vida e carreira sustentáveis, sendo uma mãe incrível, uma esposa massa, você poder ter tempo para os seus amigos e ainda assim você ser a profissional que você deseja ser. E isso hoje é inegociável para mim, sabe? Sim, em relação a essa organização, a esse gerenciamento de fato desse tempo que você está falando, o que você Sim. considera indispensável, né? Já até dando dicas, né? Falando um Certo. pouquinho assim, só um Dando pouco mesmo das spoiler. estratégias que você escreveu. Então vamos lá, eu vou dar um spoiler para vocês aqui de 2 estratégias que eu trago, que são bem simples, né? Mas que são um ponto de partida do livro, tá? Porque tem uma coisa que eu trago também, Beatriz, no livro, que é uma pesquisa do ISMA Brasil, que é uma associação que atua na prevenção do estresse, né? E eles têm uma pesquisa que, em dados atuais, eles falam que 60% dos brasileiros, eles sofrem por causa da falta de tempo. E 30% em média dos brasileiros, eles sofrem com doenças provocadas pelo esgotamento físico e mental, porque a gente vive assoberbado, cheio de muita coisa para fazer, né? Então, dentro das muitas estratégias que eu trago no livro, a primeira que eu gostaria de compartilhar hoje aqui é: aprenda a definir prioridades para você, seja na sua vida ou no seu trabalho. O que é uma prioridade para você? Nós não fomos ensinados, Beatriz, a definir prioridades, entende? Então, a gente vai abraçando muitas coisas. E a segunda estratégia que eu trago, que justifica o porquê você abraça tantas coisas, você fica sobrecarregado e esgotado, é porque você ainda não aprendeu a dizer não. O ser humano tem uma necessidade absurda de querer agradar, ou por medo de perder um emprego ou de perder pessoas, de dizer: olha, não, eu não posso fazer isso aqui para você agora. Primeiro eu vou resolver aqui o que é importante para mim, se der tempo eu faço isso aqui para você. Então, 2 estratégias que eu trabalho no livro é aprender a definir prioridades para você e aprender a dizer não. Porque quando você aprender pelo menos essas 2 estratégias na prática, você vai entender como usar o seu tempo, né? Fazendo coisas que são realmente importantes. Porque quando você não faz o que é importante, porque você dá atenção a coisas circunstanciais que não são importantes para você, as coisas elas viram urgência. Aí você vive com aquela sensação eterna de estar o tempo todo com a corda no pescoço. E você faz muita coisa, mas chega no fim do dia e você tem a sensação de que você não fez nada, porque você está sempre muito assoberbado. Então, definir prioridades, né, para você e aprender a dizer não é o comecinho para você ter esse gerenciamento do tempo feito da forma correta e você viver, né, sua vida e sua carreira de forma sustentável, que é o quê? Com qualidade de vida, tempo de qualidade e etc, etc, que é para não falar tudo que está lá no meu capítulo. Tem que ler, né? Tem que adquirir e ler o livro. E por que você fala sobre... Uma coisa que me chama atenção nessa sua fala é quando você fala assim, definir prioridades para você, e você enfatiza isso. Por que existe esse ênfase? Porque nós aprendemos demora muito, na verdade, para a gente aprender a nos colocarmos como nossa prioridade. A gente faz tudo para as outras pessoas, Beatriz, mas na nossa vez a gente se negligencia. Você é capaz de acordar 6 horas da manhã para estar num compromisso profissional que você marcou por alguém, para o seu chefe, mas você muitas vezes não consegue acordar às 6 da manhã e estar às 7 horas na academia, que é algo que vai fazer bem exclusivamente para você. É por isso que eu enfatizo tanto a importância da gente aprender a definir prioridades
para nós. Não é que eu vou negligenciar o meu trabalho, pelo contrário, o meu trabalho ele é importante para mim. Então, o que, que é uma prioridade para a Ana mulher, para a Ana esposa, para a Ana mãe, para a Ana filha, para a Ana profissional? Entende? Para que eu possa, Beatriz, ter tempo de respirar. Porque se eu não olhar para essas prioridades e começar a abraçar o que é prioridade para todo mundo, todos os dias, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu já começo o meu dia enlouquecida porque eu tenho que trabalhar e estar num compromisso de trabalho. Mas eu não fiz uma oração, eu não fiz uma meditação, eu não fui para academia, que são coisas que deveriam ser minha prioridade. É mais ou menos nesse caminho. E Ana, quais são os principais projetos que hoje você desenvolve junto ao Instituto, né, para promover esse entendimento dessas mulheres que lhe procuram, né, que acompanham Sim. esse trabalho? Bom, além dos serviços de consultoria, né, e treinamento, hoje a gente tem um trabalho muito forte difundido na área de mentorias, né? As pessoas têm me procurado muito para justamente ajudá-las a organizar o que é importante para elas, né? Muitas vezes tem mulheres que me procuram que não têm clareza de objetivos, né? Elas não sabem, elas têm uma noção do que elas querem, mas não têm essa clareza exata e nem sabem o que fazer para chegar lá. Então, a gente tem a mentoria planejamento de vida e carreira, que é um primeiro passo para começar a desbloquear, né, essa mentalidade, a trazer essa clareza de vida, essa clareza profissional. A gente tem a mentoria Vida e Carreira Sustentável, né? E eu tenho também um planner, que a gente já vai atualizar ele agora para 2025, aonde com esse planner você tem a mentoria de como aplicar esses conceitos no seu dia a dia. Tá? Então, inicialmente eu tenho aí esses 3 projetos e vai vir algumas coisas novas já a partir do lançamento do meu livro solo, que eu não sei se sai ainda no primeiro semestre, mas eu estou apostando aí no segundo semestre de 2025. Antes de falar do seu livro solo, esse livro que você fez aqui, o capítulo, né, que é como coautora também, ele será lançado oficialmente no dia 18 de janeiro, lá em São Paulo. Isso, será lançado dia 18 de janeiro, né, em São Paulo, na própria editora, né, Chave Mestra. A gente vai ter aí a possibilidade de nos reunirmos presencialmente, né, todos os autores, porque até então nosso contato é via, né, Zoom, e fazer o lançamento do livro, onde a gente vai trocar ali mais algumas experiências e, inclusive, Beatriz, vai vir alguns eventos de pré-lançamento, onde eu e os demais autores vamos trazer algumas degustações aí, gratuitas para as pessoas, né, aproveitarem e se sentirem estimuladas aí a adquirir o nosso livro. Desses outros autores também, você pode contar alguma spoiler, né? Alguma sinopse também do que pode ter? Eu vou lhe dar, na verdade, o exemplo de um rapaz chamado Alexandre Amigão, né? O Alexandre Amigão, ele tem uma história de vida, assim, muito, muito interessante, que o Alexandre, inclusive, foi morador de rua, né, Beatriz? E hoje ele é um cara que ajuda pessoas, né? Ele é um cara que dá palestras, não só contando a própria história, né, da vida dele, mas justamente contando, né, como você fazer do limão a limonada, como você transformar aí obstáculos em oportunidades. Uma história, assim, que me chama muita atenção é do Alexandre Amigão. Inclusive, quando a gente já tiver com esse evento de pré-lançamento organizado, eu posso mandar a informação aí para vocês podem, inclusive, participar. O evento de pré-lançamento tem prévia também? Tem o quê? Desculpa? Tem data? A gente está organizando para acontecer na primeira ou segunda semana de janeiro, antes do lançamento. A gente está pensando em fazer aí 3 ou 4 noites de compartilhamentos, né, onde cada autor vai trazer aí a sua contribuição. De acordo, claro, com os seus temas, né, que são falados dentro do Negociando com o Sucesso, agregando mais valor àquilo que vocês vão ter a partir da leitura do livro. Aí, quando eu já tiver com tudo organizado, inclusive a arte, eu posso estar mandando para vocês divulgarem aí para o público de vocês. Falando nesse pré-lançamento, né, todos esses autores, eles trazem esses temas de empreendedorismo, de gestão de tempo, de controle mesmo emocional.
Sim. Para você ter uma ideia, a gente vai abordar, né? Além dessa questão do gerenciamento do tempo, a gente tem a questão do mindset de sucesso, né? Como você realmente pensar como um vencedor. A importância de você aprender a definir metas, porque enquanto são sonhos e estão na sua cabeça, Beatriz, você não realiza nada, né? Aí nós temos também o papel da resiliência nas grandes conquistas, né? Tomadas de decisão estratégica, esse tema, né, de transformar obstáculos em oportunidades, a importância de você ter um plano de vida, tá certo? Isso também é algo que a gente vem difundindo bastante nos capítulos do livro. A importância do foco, da cultura da excelência, networking, entre outros temas que vão ajudar as pessoas a performarem melhor, né? Sem negligenciar essa qualidade de vida, porque isso é algo que a gente trabalha muito no Negociando com Sucesso. A importância de você ter esse equilíbrio entre as suas aspirações pessoais e profissionais. E aí, para o segundo semestre, você já está programando e planejando o seu livro solo, né? Do que vai se tratar também? Vai manter a mesma temática? Tá, a gente vai falar de carreira, isso é certo, tá certo, que é a minha grande paixão, que é desenvolvimento de carreira, né? Então, eu venho aí com conteúdos em um mapa para ensinar realmente as pessoas a planejarem a sua trajetória profissional. E o bacana desse material é que tanto vai ser útil para quem está iniciando a vida profissional, para quem já está atuando profissionalmente, mas tem anseios, né, vontade de evoluir, de progredir, muitas vezes não tem ali um caminho para seguir. Vai ter material para as pessoas que não estão mais felizes com a sua atual carreira profissional e pensam em mudar de carreira, como eu tenho vários casos, né, de mentorados que são, por exemplo, funcionários públicos, mas têm um sonho de empreender e aí precisa fazer essa transição de uma maneira bacana, né? E também pessoas aí que antes consideradas aposentadas, mas que atualmente com o estilo de vida das pessoas e do mundo hoje, elas aproveitam, entre aspas, essa aposentadoria para dar aquela guinada profissional e fazer coisas que ansiavam fazer e por motivos diversos não conseguiam. Então é um material que eu vou trazer muito rico, focado nesse desenvolvimento de carreira, pensando em todos os públicos que eu atendo hoje. Que esse público que você atende hoje é a maioria mulheres? Qual a idade? A maioria é mulher, na faixa etária. Aí eu tenho dois públicos, tá, Beatriz? Eu tenho uma faixa etária de 25 a 35 anos, né, que está muito dentro desse conceito da vida e carreiras sustentáveis, que são mulheres que estão nessa faixa etária de filhos e querem esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E eu tenho uma outra faixa etária, que já é que é a minha faixa etária. 40 anos, 55 anos, que são mulheres que estão ansiando por mais, elas querem mais. Ou elas querem uma promoção, né, um grande cargo, um salto financeiro, ou elas estão realmente buscando investir no seu próprio negócio. São os dois principais públicos que eu tenho hoje e são mulheres. As mulheres procuram, eu acho, muito mais isso até do que os homens. O conhecimento e a evolução mesmo, né? Conhecimento e evolução. Eu acho que a mulher, não que os homens não procurem, né? Eu tenho clientes homens, mas a mulher, ela é muito inquieta, Beatriz. Ela está sempre querendo alguma coisa, né? E ela não se conforma. A mulher, ela não é conformista. Então, a mulher é como a lua, ela tem muitas fases. Então, cada fase da vida dela, ela está buscando alguma coisa. Então, dentro desse trabalho e esse material, né, do meu livro solo, que deve sair, sim, no segundo semestre desse ano, no máximo, eu venho, claro, falando para todos, mas tem, sim, um foco muito grande na mulher, sempre. Até porque você é mulher também, né? De mulher para mulher dá para se entender melhor. Com certeza. Dentro do treinamento, planejamento de vida e carreira, tem um momento assim que as alunas me sabatinam, sabe, Beatriz? Elas fazem muitas perguntas, principalmente de cunho muito pessoal, porque elas querem entender como que eu faço. E a verdade é que eu não faço milagre nenhum, eu não sou diferente de você, tá, Beatriz? Nem de nenhuma delas. Agora, quem muito é dado, muito é cobrado. A partir do momento que eu estou buscando conhecimento e eu quero ensinar você sobre isso, eu tenho que ter coerência e aplicar. Você concorda?
E aí Então, elas querem investigar também, né? Elas querem investigar. E assim, viu? Elas procuram saber tudo para saber falando a verdade. Se é verdade Só o que você se vendo. vende, né? Exatamente. Eu acho que, como eu te falei, né? Nesse mundo dos gurus da internet que querem mudar a sua vida em 3 dias, eu acho que quando você é de verdade, eu acho que tá aí o verdadeiro sucesso, sabe? E isso é algo que eu me apego muito. Isso é único, né? Único de cada pessoa, de cada É profissional. único de cada pessoa. Eu acho que deixa muito as pessoas hoje cansadas, estressadas, ansiosas, Beatriz. E isso vai afetando, né, a sua vida, a sua casa, a sua rotina, seu trabalho. É esse monte de essa superficialidade que a gente vê hoje, principalmente nas redes sociais. Aí as pessoas vão comparando a vida que elas têm com aquela vida que a gente sabe que não é realmente real e vão tendo aí diversos problemas, né? E você perde tanto tempo olhando para isso que você deixa de olhar para si, para sua própria evolução, definindo o que é prioridade para você. Olha a prioridade para você aí de novo. Lembrando, né? Lógico, se você tá olhando para a vida dos outros, pô, você tem que olhar para você. O que é importante para você? Né? Ana, em relação a tudo isso que você está falando, né? Tanto do livro que você lança agora junto com os outros autores dia 18, quanto o seu que está em produção já planejando aí para esse ano já de 2025, como é que essas pessoas podem ler e conseguir aplicar essas estratégias que você vem trazendo, até porque a gente está entrando num ano agora, um novo ano, Sim. 2025, e aí tem gente que justamente por conta dessa virada de ano, vira uma chave também, quer recomeçar, Sim. quer mudar de carreira, quer mudar de vida. Como é que aplica todas essas estratégias? Tá, primeiro, tá? Nós todos tivemos o cuidado de ter uma linguagem muito simples, nada muito técnico, para que realmente as pessoas se sintam próximas daquilo que elas estão lendo, tá? As estratégias, elas são auto-aplicáveis. À medida que você vai lendo ali, vai dizendo o que é, como fazer, como tornar isso mais aplicável no dia a dia, tá? E vai ter também, em cada capítulo, Beatriz, o contato dos autores, não só as redes sociais, né? Mas assim, você vai poder disponibilizar QR Code, entre outros, para você ter acesso a materiais. Então, por exemplo, quem lê o meu capítulo e entrar em contato comigo através das informações que eu disponibilizo ali, vai ter acesso a ferramentas que vão facilitar aplicar as estratégias que eu estou ensinando. Então, não é só vender o livro e deixar para lá. A gente está se colocando ao máximo disponível para as pessoas que vão ler. E no que elas precisarem de ajuda, elas vão saber onde e como nos encontrar. Ana, você tem percebido também, por conta dessa virada de ano, desse início de 2025, uma virada realmente assim, de chave das pessoas, inclusive esse ano, né, para 2025, depois de alguns anos tão difíceis que foram os últimos depois da pandemia, se as pessoas realmente estão engajadas, com sangue nos olhos, digamos assim, para empreender, para comandar o seu próprio tempo, para saber realmente equilibrar essa vida profissional com a vida pessoal? Eu encontro muitas pessoas que têm essa sede, né? Muitas pessoas nos procuram pedindo, né, orientações de como fazer isso. Mas existe também, Beatriz, uma explosão muito grande no final do ano e algumas pessoas elas não sustentam essa necessidade da virada de chave ao longo do ano. Mas o fato é que sim, depois desses últimos anos, as pessoas acordaram para uma coisa muito importante, que é estabilidade não existe, né? Então, pessoas que estavam confortáveis em seus empregos ficaram desempregadas, pessoas saudáveis, né? Hoje estão com alguns problemas. E essa sacudida fez com que as pessoas acordassem e realmente passassem a procurar o que é essencial para as suas vidas. Então, eu acredito que a virada de ano é, sim, uma hora que as pessoas aproveitam para rever conceitos, rever seus erros, rever seus acertos e pensar naquilo que elas desejam e almejam conquistar já nesse ano que está entrando. O que é prioridade para cada uma, né? O que é prioridade para cada uma. Isso é uma coisa que você vai me escutar falar sempre, porque a gente está mal acostumado, a gente não é ensinado a pensar na gente em primeiro lugar, principalmente nós mulheres. Isso aí é fato e comprovado.
Ana, assim, bate-papo maravilhoso e com todo esse conhecimento, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para quem hoje sente-se Sim. perdido, para quem acha que o Uhum. tempo é insuficiente, para Sim. quem não está conseguindo realmente se encontrar ali em meio de tantas informações e tantos afazeres. Que mensagem você deixa a essas pessoas? Eu queria pedir para essas pessoas aproveitarem o final do ano e desacelerarem um pouquinho, Beatriz. A gente só vai conseguir enxergar a luz no fim do túnel, a gente só vai conseguir enxergar os direcionamentos e posicionamentos que a gente precisa se a gente desacelerar um pouquinho. Ao invés de sair querendo fazer tudo o que não conseguiu fazer durante o ano 2024, aproveitem essa reta final para descansar a mente, descansar o corpo, faz aquela faxina em casa, joga o que não presta mais fora, aquilo que você puder doar, doe, faz realmente uma limpeza em volta de você e desacelera, porque a clareza de pensamento, a clareza dos objetivos e o direcionamento que você precisa ter na sua vida só vai chegar para você quando você estiver em condições de enxergar isso. E acelerado, correndo, você não vai conseguir fazer isso. Então, para um pouquinho, desacelera, descansa, curte a família nesse final de ano, respira. Aquilo que você não conseguiu fazer até agora é porque não era para fazer. Então, dia 2 de janeiro, você recomeça de novo. Se precisar de ajuda, é só procurar a gente aí através do Instagram, Beatriz, que a gente está com muito material gratuito o tempo inteiro disponibilizando para essa galera aí. Então, falta de apoio não vai ser. Então é @Instituto Ana Beltrão? anabeltrão.iab. Pronto, que é do Instituto também, né? E em Isso. relação ao livro, né? Agora é lançamento dia Tá. 18, como é que as pessoas fazem para adquirir? Então, as pessoas já podem estar entrando em contato comigo através do Instagram, onde eu já estou fazendo uma lista de espera. Já tem algumas pessoas que já deixaram o seu nome, porque eu recebendo a primeira remessa desses livros, dia 18, eu já vou chegar em Boa Vista para poder fazer as entregas. Estou pensando aí em ver se eu faço, né, um lançamento local, aquele momento que você recebe e abraça as pessoas. Mas é só entrar em contato comigo via Instagram, que a gente já deixa você aí na lista de espera para assim que o livro sair, você ser dos primeiros a receber. Ah, que maravilha, então. Já então dica dada de leitura para iniciar o ano de Para iniciar o 2025 ano. com o pé direito. Com o pé Obrigada, direito, viu, Ana? exatamente. Queria Gratidão desejar, toda minha. eu queria desejar um feliz ano novo para você, muito sucesso e que esse livro que você está produzindo aí também seja lançado logo em breve e que faça muito sucesso, também alcance muitas pessoas. Muito obrigada, Beatriz. Que 2025 seja um grande ano para você, para sua família, para todos aí da Defensoria. Eu tenho certeza que vai ser um ano muito lindo. Obrigada por essa oportunidade. Fiquei muito feliz, viu? Eu que agradeço, viu? Um feliz ano novo para você e muito obrigada mais uma Amém. vez. Para todos nós. Um beijão para todos. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima. É só acessar no Spotify, no Deezer e também no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!